Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, mesmo antes de nós tomarmos consciência do Evangelho, antes de compreendermos a palavra de Deus, de termos um encontro pessoal com Jesus, porque por mais que nós nascemos numa família católica e fomos ensinados os valores cristãos, há um determinado momento que você toma consciência da fé que você professa. A fé que a gente professa, mesmo que os pais da gente nos ensinaram desde o início, ela antes é uma obediência de uma criança mimada. E a criança obedece porque a mãe mandou rezar. Mas tem um momento que aquela criança passa a ter consciência daquela fé, e ela começa a agir por si mesmo. Ela começa a ter a vontade de corresponder àquilo que Deus dá. E eu falo que esse é o grande milagre que deve acontecer em todos nós, abrirmos de verdade nossa inteligência para a palavra de Deus. E tem gente que vai passar a vida e isso não vai acontecer, vai ficar adulto e vai continuar professando uma fé infantil, uma fé de repetição, que o pai e a mãe ensinou, e eu falo, mas eu ainda não abri para a experiência do Senhor. Eu até contei já para vocês em outras ocasiões, como que a minha vocação se deu por essa graça de escuta. Eu sempre ia à igreja, minha mãe me criou, a partir dos 8 anos minha mãe começou a caminhar. Antes dos 8 anos minha mãe não era muito de igreja, foi graças aos grupos de rua que minha mãe começou a participar, que o pessoal do grupo de rua batia lá nas portas de casa, convidava para rezar junto no grupo de rua, minha mãe ia, e eu ia junto. Eu ia porque tinha bolo no final, então eu ia, porque quando Deus nos chama pela inteligência, chama pelo estômago, né? Aí eu fui pelo estômago. Aí eu estava lá e comecei a caminhar com a minha mãe. Então minha mãe colocou na catequese, fiz a primeira comunhão, e ali eu já comecei a aprender a amar Jesus, mas era aquela coisa infantil, aquela caminhada simples. E num determinado dia eu estava lá na missa, eu tinha por volta de 14 anos, e comecei a prestar atenção no que o padre falava. Gente, foi um grande milagre na minha vida, ouvir o que o padre falava, e eu comecei a escutar de verdade. Eu entrava no ouvido as palavras, e começou a fazer sentido na minha cabeça aquilo que o padre estava dizendo. E eu fui acompanhando as palavras do padre, fui experimentando daquela missa, e depois comecei a ouvir as palavras da consagração, o rito eucarístico, e aquilo era tão extraordinário, aquilo entrava na minha alma, me feria como uma flecha de fogo, e eu amei Jesus naquele dia como eu nunca tivesse amado. Para quem me via, era o mesmo rapaz que todos os dias estava na igreja fazendo coisas. Mas naquele dia eu tive um encontro especial com o Senhor, que se deu pelos meus ouvidos, por abrir o meu ouvido e a minha inteligência para estar com Deus. Nós também, amados irmãos, estamos vindo de uma cultura, de uma família, trazendo raízes que nós recebemos, ou por uma herança genética, ou uma herança de personalidade, de cultura, de um meio, de uma família muitas vezes pagã, de um cristianismo de boca para fora. E aí você começa a caminhar, e eu quero verdadeiramente que todos vocês que estejam aqui possam fazer a mesma experiência que eu fiz, de abrir o seu ouvido e o seu entendimento à palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a fazer uma transformação em nós, mas não é só uma transformação do aleluia, para viver no mundo da lua, para viver no mundo dos anjos. É uma transformação que vai lá nos alicerces profundos do nosso ser, porque a santidade e a graça de Deus vai passar pela nossa humanidade, pelo nosso jeito de ser. É ali que Deus vai se comunicando e vai nos transformando também, não para virarmos todos robozinhos, todo mundo ser igual. Se imagine se todo mundo aqui ficar igualzinho o Padre Anderson, acabou o mundo. Não é para ser igualzinho a mim, é para nos transformarmos igual a Cristo.
mas cada pessoa com o seu temperamento, com o seu jeito, com a sua maneira de servir, vai fazendo com que a potência do Evangelho e da graça de Deus aconteça. É por esse jeito seu de ser, é por essa história que você e só você tem, que Deus quer comunicar ao mundo de que Ele está vivo e de que Ele é vitorioso sobre a cruz. É pela tua história e o teu jeito de ser, é nessas raízes profundas da sua humanidade que Deus quer manifestar o seu poder, mostrando ao mundo que aquilo que era fraco pode, por causa do Evangelho, se tornar forte. Aquilo que estava ferido pode, por causa do Evangelho, se tornar curado. Aquilo que não tinha vez, por causa do Evangelho, pode se tornar uma oportunidade, uma bênção, uma vida nova para muitas pessoas. Eu estou dizendo para você: permita que a graça de Deus atinja o profundo do teu ser, de que Deus faça essa revisão em você, mas não se assuste, que essa mudança não vai lhe formatar, não vai tirar de você esses aspectos próprios de ser humano, porque é de uma maneira humana que a graça de Deus se comunica ao mundo. E eu falo para vocês como é extraordinário isso que Deus faz com a gente, como Deus nos muda, e essa mudança que Deus quer fazer é no nosso caráter, essa mudança que Deus quer fazer é no nosso ser. Eu muitas vezes tinha vergonha quando eu era mais jovem, inclusive nessa idade. Eu jamais me colocaria à frente de alguém para falar. Se tivesse que falar, eu falava porque tinha que tirar nota, tinha que apresentar trabalho de escola. Mas eu tinha muita vergonha de ir na frente dos outros, e eu falava ainda com a língua mais presa ainda. E os jovens, você sabe que os jovens de hoje é bullying, né? No nosso tempo era zoação mesmo. Mas tirava sarro mesmo, ninguém estava nem aí. E eu ia lá na frente para falar, os outros jovens da sala de aula, da turma, da classe, tiravam sarro, debochavam, e eu morria de vergonha de pôr lá na frente, porque eu vou falar, vão tirar sarro, vão pôr apelidos. Eu me escondia. Mas quando eu abri o meu ouvido para o poder da palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus me atingiu no mais profundo da minha alma e me libertou do espírito de timidez, da vergonha, do medo de ser ridicularizado, e como uma espada de fogo me deu a ousadia de poder estar à frente de quantas pessoas forem precisos, se for preciso, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo tem o poder de fazer um moleque tímido e com vergonha se transformar num sacerdote e anunciador da palavra e do Evangelho. É assim também que Deus está fazendo conosco e na nossa história. Olha que bonita a primeira leitura da carta de Tito. São Paulo escreve a eles, e aí nesse capítulo 3, ele vai dizer assim: olha como vocês eram antes, maliciosos, briguentos, cheios de confusão, julgavam todo mundo, se achavam. Olha como vocês eram, olha as posturas de vocês. Veja como vocês se comportavam, escravos dos prazeres, das paixões, viviam a inveja, a maldade, odiando uns aos outros. Mas quando Deus manifestou a misericórdia dele, olha que versículo maravilhoso, 4. Mas Deus um dia manifestou a bondade, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens, e nos salvou por causa de sua misericórdia, e não porque nós merecíamos. A misericórdia, a bondade, o amor de Deus veio ao nosso encontro, e nós que éramos corrompidos, que vínhamos muitas vezes formados de famílias totalmente diferentes, sem todas essas alegrias que o Evangelho nos concede, fomos atingidos no profundo do nosso ser. E o poder do amor e da misericórdia de Deus começou a nos mudar, começou a nos transformar. E esta água que nos regenerou foi o batismo. E essa água do Espírito Santo entrou no mais profundo do teu ser, foi lhe regenerando, lhe tornando agora um homem e uma mulher nova, prontos para qualquer boa obra. E aqui coisas que a gente precisa se converter ainda, né, gente? Que não injurie ninguém, quer dizer, não fala mal dos outros, que não procura briga, que seja afável, né? Seja paciente, bondoso, e tenha mansidão para com todos. O poder da misericórdia e da graça de Deus
pode fazer uma pessoa se transformar num vaso novo. Aquilo que era um vaso velho e quebrado se torna agora um vaso novo pelo poder da misericórdia de Deus. Reza assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia que alcançou o meu ser, Senhor, as raízes mais profundas da minha vida. O Senhor conhece a minha família, Jesus, os meus pais, a situação financeira, os meus vizinhos e tudo o que eu aprendi, Senhor, na minha infância, na minha juventude. Quantas coisas, Jesus, quiseram me levar para um caminho errado, para um caminho de raiva, de ódio, de violência, de mágoas. Quantas coisas na minha vida, Senhor, me arrastaram para o fundo do poço. E talvez agora, se não fosse o teu amor, eu não estaria aqui. Estaria preso, estaria perdido no mundo, na prostituição, nas drogas, seria um escravo da mentira, das paixões do mundo, Senhor. Jesus, lá na minha casa, o Senhor sabe, Senhor, quantas pessoas da minha família acabaram se perdendo. Fecha os teus olhos um pouquinho agora. Pensa talvez nos teus irmãos, nos teus primos. Pensa nos teus vizinhos. Sabe aquelas pessoas que estudaram com você, que quando você encontra, você fala: nossa, nem acredito que aconteceu isso. Por que, Senhor? Porque para mim foi tão diferente. Porque na minha vida o resultado foi outro. Tantas coisas, Senhor, quiseram me arrastar para longe de Ti. Vai lembrando da tua infância, da tua vida sem Cristo, do quanto você era apegado ao futuro, aos bens materiais, quanto as paixões e as malícias dominavam o teu coração. Vai trazendo agora para o teu coração, quando você vivia longe da palavra de Deus, e vivia metido em confusão. Que havia tantas brigas e desavenças, que você era escravo da tristeza. Mas Deus manifestou o seu poder, a sua misericórdia. Deus manifestou a sua bondade. Deus manifestou a sua misericórdia. Eu quero que você vá vendo agora, trazendo na sua imagem, uma imagem na sua mente, do poder da misericórdia de Deus, que para mim entrou pelos meus ouvidos, naquela missa. Qual foi o dia em que o amor e a misericórdia de Deus chegou até o teu coração? Qual foi o dia que o amor e a misericórdia de Deus transformou as tuas revoltas? Que você começou a entender que era preciso perdoar. Você começou a entender que era preciso ser diferente. Que você começou a entender que não dava mais para viver sobre a escravidão do pecado. Que a bondade de Deus começou a te libertar. A gente pode até trazer na nossa imagem, na nossa mente, uma imagem de como com um rio mesmo. Sabe quando a gente entra embaixo de uma cachoeira e aquela água vai lavando a gente? Deixa assim também que o amor de Jesus, a misericórdia de Deus lave você. Se você percebe ainda que há muita escravidão no teu coração,
você se sente uma pessoa muito nervosa, se você traz espírito de vingança, se você tem trazido no teu coração muita maledicência, se tem lhe faltado o amor, pede agora a Jesus a água do Espírito Santo. Peça a Jesus agora que alcance todo o teu ser e manifeste sua bondade, o seu amor. Se compromete com Deus em ser uma pessoa diferente daqui para frente. Diga assim comigo: Senhor, eu quero ser diferente. Concede-me, Senhor, as tuas virtudes e as tuas graças, para que eu seja um ser humano diferente, que eu seja uma pessoa melhor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Olhe para mim. E no Evangelho, Jesus encontra então 10 leprosos. Eles estavam profundamente feridos por essa doença. E nós já entendemos que no Evangelho, quando se fala em lepra, nós estamos falando do quê? Dos pecados. Na vida espiritual nós entendemos que a lepra são os pecados que ferem profundamente uma alma, uma doença que corrói, não o corpo, mas a alma, que leva a gente para longe de Deus. Então esses leprosos que estavam morrendo se encontraram com Jesus. Como nós falávamos na nossa oração, nós também encontramos com o Senhor. E Jesus manifestou a bondade e a misericórdia do Pai, que é infinita. E quando a palavra de Jesus e as graças de Jesus se manifestaram, quando Ele deu aquela ordem para que eles alcançassem sua cura, eles foram curados. Porque o amor e a misericórdia de Deus tem esse poder de fazer nova todas as coisas, como nós também já experimentamos. Mas apenas um voltou para agradecer. E vocês ouviram as palavras de Jesus, palavras de decepção. Cadê os outros que eu curei? Não eram 10, porque só voltou você. Jesus diz isso, amados irmãos, para nos trazer a sinceridade da gratidão que nós devemos ter para com a obra de Deus na nossa vida. Como Deus tem nos amado, como Deus tem curado, como Deus tem nos sustentado, como Deus tem nos transformado, como Deus tem agido em nós e nos fazendo novas pessoas, manifestando a sua misericórdia, nos tornando acessíveis os sacramentos, nos tornando acessíveis sua palavra, se dando a nós a cada Eucaristia. Como Deus tem sido bom para conosco, e nós muitas vezes sendo ingratos, não amamos, não temos tempo para Deus, não rezamos, não agradecemos, não correspondemos a tudo que Deus fez conosco. Não tem coisa pior do que quando Deus realiza até uma cura na vida de alguém, e essa pessoa depois dá as costas para o Senhor, busca uma graça, e depois que a graça é alcançada, abandona o Senhor com ingratidão, não persevera, não permanece como aquele que experimentou o amor misericordioso do Pai. Amados, que nós não sejamos ingratos, mas reconhecidos da grandeza e do amor de Deus, possamos com a nossa vida fazer com que o Jesus seja cada vez mais amado e outras pessoas sejam alcançadas e transformadas, que as raízes e a história de muitas pessoas possam experimentar esse amor transformador que nós já experimentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.